começar com a aula de biofísica, né? E dar uma pequena introdução sobre o que seria essa disciplina, né? A biofísica é o estudo da matéria, energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos. O conhecimento dos fenômenos físicos, químicos e entre outras áreas do conhecimento são fundamentais para a compreensão dos fenômenos biológicos. Então aqui eu coloquei a imagem de um nascimento, né? Veja que até partindo do nascimento de qualquer ser vivo, a gente já pode aplicar a física, né? Na tentativa de tentar sempre associar, né? Principalmente, né, no contexto da disciplina de biofísica, né? Tentar associar conceitos da física na biologia. Mas a biofísica propriamente dita, ela necessita de outros conhecimentos também. Antigamente a física ela abrangia até mesmo os conceitos de química, certo? Mas hoje a gente pode dizer que também a biofísica ela depende também do conhecimento da química para maior compreensão dos fenômenos biológicos também, certo? Então, desde todas as características que a gente pode pensar para ocorrer os processos biológicos, a gente tem que envolver uma gama de conhecimento para compreendê-los, certo? E um deles é justamente a física. Ok, pessoal? Veja bem, uma das substâncias que mais importante dentro de qualquer processo biológico, pessoal, é a água, certo? Então é muito, mas muito necessário abordar conceitos, né, específicos da água, né? Verificar a sua principal característica no contexto da química, no contexto da física, no âmbito macroscópico, no âmbito microscópico, certo? Verificar de que maneira ela promove as reações, né, nos processos, né, de maneira geral dentro do nosso organismo, no organismo do ser vivo, certo? Então a água ela é fundamental, né, justamente para a vida acontecer, tá, pessoal? E somente ela possui características específicas para isso acontecer, né? Ela é uma substância polar, ela é uma substância polar, certo? A distribuição dos elétrons ali faz com que ela tenha uma polaridade, isso promove cargas, né, elétricas em regiões específicas, aproximando íons, repelindo íons, né, e fazendo com que as informações cheguem de um ponto a outro. Além de que ela também ela faz parte de muitos componentes dentro do nosso organismo, né? Por exemplo, do plasma sanguíneo, né? Existe muita água ali no plasma sanguíneo e a constituição do plasma sanguíneo ela é muito diversificada, né? Então veja, os sistemas biológicos, tais como conhecemos, têm água como sua molécula mais abundante. Um adulto jovem é cerca de 70% de água, certo? No planeta Terra e possivelmente outros planetas, a água é um solvente fundamental dos sistemas biológicos, certo? Então aqui em todas as questões, fenômenos biológicos, vamos dizer assim, a gente vai sempre caracterizar a água como solvente, porque ela está em maior quantidade no organismo, certo? Eu sempre vou enfatizar também, né, o organismo humano, tá, pessoal? Em toda a abordagem que eu fizer aqui com vocês, a maioria delas eu vou sempre vincular ao organismo humano, tá? Então vamos lá, propriedade macroscópica da água. Devido às suas propriedades macroscópicas, a água favorece os sistemas biológicos de diversas maneiras, né? Então,
No que diz respeito a propriedades macroscópicas, a gente vai destacar aqui várias grandezas físicas, né, para representar essas propriedades. A densidade é uma delas, né? A densidade do gelo, por exemplo, que é água no estado sólido, é menor que a densidade da água no estado líquido. Desta forma, o gelo flutua sobre a água, certo? Isso é fundamental para que alguns seres vivos possam sobreviver naquele habitat. Então, aqui nós temos uma imagem de um urso polar ártico, né? Onde está sobre o gelo. Logo embaixo nós temos água, né? Provavelmente ele vai tomar um pouco de água ou vai estar se projetando para caçar, certo? Mas graças a essa característica da água, da densidade diminuir, né, com a perda de energia dessa substância, né? Vamos pensar que a água, quando perde energia térmica, ela se transforma de estado físico, né? Então, a perda de energia faz com que ela fique no estado sólido, certo? Então, e consequentemente a sua densidade ela diminui aí, certo? Então, o gelo, por ter uma densidade menor, ele fica sempre sobre a água, certo? Desta forma, o gelo flutua sobre a água. Se o gelo fosse mais pesado, o fundo dos oceanos e lagos seria sólido e a ecologia certamente seria diferente. Poderia com certeza haver ecologia, mas, né, essa questão do gelo estar sobre a água sempre faz com que vários seres vivos, né, claro, a ecologia ela vai ser fundamental para fazer com que certos seres vivos eles existam. Então, certamente isso seria diferente. A gente teria outras espécies por conta dessa diferença, certo? E entre outras consequências também, tá, pessoal? Calor específico. A água tem calor específico muito alto. Como a água é 3/4 de um sistema biológico, né, aproximadamente, ela age como moderador térmico. Os sistemas biológicos estão mais protegidos contra a mudança brusca de temperatura. Então, veja, nós seres humanos nós somos homeotérmicos. Vocês já viram falar essa palavra? Então, veja que nós não temos muita variação de temperatura interna, tá? Então, o organismo ele sempre tenta manter a temperatura em torno de 36,5 graus Celsius, certo? Sempre quando a gente mergulha em um banho térmico, por exemplo, vamos pensar, a gente chega de fora com alta temperatura, a gente entra numa sala fria, a gente está sendo submetido, na verdade, a gente está mergulhando em um banho térmico ali. E o banho térmico ele tem essa característica de deixar todos os corpos que estão ali sobre o banho térmico, dentro do banho térmico, na mesma temperatura. Então, se você está com alta temperatura, né, você vai entrar em um banho térmico, a temperatura interna, ela normalmente tenderia o quê? Nesse caso, tenderia a diminuir, porque você vai entrar em uma temperatura mais baixa que o ambiente externo, né? Então tenderia a diminuir. Mas o que acontece com a temperatura interna do corpo? Os processos biológicos começam a trabalhar de forma a manter sempre a temperatura constante. Por isso que nós somos homotérmicos, certo? Então a questão do calor específico ela trata justamente isso. O calor específico na física ela é justamente a quantidade de energia necessária para que 1 grama do material varie 1 grau Celsius. Essa é a definição de calor específico. Então, para variar 1 grau Celsius, 1 grama daquele material, é necessário uma certa quantidade de energia para variar 1 grau Celsius, certo? Como a gente é praticamente composto, deixa eu ver, pessoal, 3/4 é composto 3/4 de água,
certo? Então, esse calor específico ele é fundamental para manter a temperatura do corpo, temperatura interna do corpo constante. A gente sabe que a água, quando ela demora muito para esquentar. Então, quando ela esquenta, chega por exemplo um ponto de ebulição, 100 graus Celsius, por exemplo, ela demora muito também para resfriar. Então, esse processo de demora e de demora para acontecer a mudança de temperatura na água, ela é importantíssima para manter também os processos biológicos, né, em atividade, na tentativa de sempre manter a temperatura interna, né, constante, na tentativa de manter a temperatura interna constante. Ok, pessoal? Aqui eu tenho uma imagem, né, de uma pessoa que está aqui numa churrasqueira, né? Pensar assim. Certamente aqui a churrasqueira está em alta temperatura. Normalmente o que poderia acontecer com outros corpos é se fosse submetido ali em alta temperatura, certo? Há uma tendência desses corpos atingir aquela temperatura do banho térmico, certo? Mas o que acontece aqui é o seguinte: é o processo, né? Processo biológico que é capaz de manter a temperatura constante do corpo, certo? Está trabalhando ativamente nessa situação. Então, o corpo ele pode até ficar com uma temperatura na superfície igual a do banho térmico, mas há uma tentativa, né, sempre da temperatura interna se manter constante. Ok, pessoal? E claro que em certas situações em situações mais críticas, isso já não acontece, e é aí que começam as complicações no organismo, certo? Então, por exemplo, se a gente ficar muito no frio, sei lá, numa temperatura brusca de queda de temperatura, né? Então aí o corpo ele vai tentar se manter 36, então em 36 graus Celsius. Mas quando o corpo não consegue mais manter essa temperatura, as complicações começam a aparecer e certamente vai promover a falência do ser que está ali submetido ao banho térmico, certo? Calor de vaporização. A água tem alto calor de vaporização. Para passar isotermicamente de líquido para vapor a 37 graus Celsius, ela exige energia de... Então aqui está uma proporcionalidade, né, de 10,3 quilocalorias por mol. No caso aqui, isso é a unidade de energia. Isso aqui é a unidade de quantidade de moléculas da substância, certo? Para cada 10,3 quilocalorias por mol, você necessita de 0,58 quilocalorias por grama, certo? Isso é uma proporção para fazer, no caso, para passar isotermicamente de líquido para vapor, certo? Aqui nós temos outra proporção também, né? Aqui é proporcional. 43 kJ por mol é equivalente a 2,4 kJ por grama, certo? Então veja, esse processo de vaporização ele acontece constantemente no ser humano, certo? A tentativa de também controlar a entrada e saída da própria substância. Com isso, os sistemas biológicos necessitam de muita energia para desidratar e contribuir com o controle da temperatura corporal, certo? Então, esse processo de vaporização é importante para o organismo, que é justamente para
é, ter esse transporte de um ponto a outro, né? A necessidade de, de renovar a entrada e saída da própria água, certo? E também ela é importante para controle de temperatura externa, interna e externa também, certo? Essa vaporização está ligada também com o controle de temperatura. Isso é graças às características da água, né, que necessita de muita energia, certo, para fazer essa vaporização acontecer, certo? Aqui eu deixei a mesma figura, né? Certamente tá acontecendo essa vaporização, né, pelas células sudoríparas, né, através do suor, por exemplo, e na tentativa de controlar também a temperatura, tá, pessoal? Propriedades macroscópicas da água. Devido às suas propriedades macroscópicas, a água favorece sistemas biológicos de diversas maneiras. Aqui nós temos outra grandeza física, a tensão superficial, certo? Atração intermoleculares tendem a manter coesas as moléculas de um líquido. A tensão superficial da água pode ser alta, dificulta a troca gasosa nos alvéolos pulmonares dos animais superiores, certo? Então aqui no caso especificamente falando, né, a tensão superficial da água, ela está relacionada com a forte ligação entre as moléculas de água, certo? E essa ligação entre as moléculas de água, ela é denominada de ponte de hidrogênio. Então a água em cada molécula, no caso na substância, de modo geral, ela promove ponte de hidrogênio, né, fazendo com que essas ligações entre as moléculas de água sejam muito fortes, porque é devido à sua alta polaridade existente aí. Quando a gente for lá para propriedades microscópicas, vocês vão entender melhor. E essa força de coesão entre as moléculas promove, né, uma tensão superficial. Se eu tô, por exemplo, se eu pegar aqui uma certa quantidade de água, por exemplo, alguns objetos conseguem, né, ficar sobre a água, por mais que os objetos sejam mais densos que a água e tenderiam a descer, mas eles tendem a ficar submersos. Se eu pegar uma agulha, por exemplo, e jogar sobre uma água tranquila ali, né, no caso de forma horizontal, a gente vai perceber que a agulha ela fica, né, ela fica flutuando, porque a deformação que ela vai fazer na água ela é muito pouca, certo? E essa deformação, com um peso é muito pequeno também, faz com que as componentes lá de forças para cima, que no caso é devido às forças de coesão da água, seja igual ao peso, e isso faz com que o corpo fique em equilíbrio, certo? Aqui nós temos um inseto, por exemplo, que está sobre a água. Isso caracteriza muito a questão da tensão superficial, certo? E quando a gente for lá na parte de sistemas respiratórios, nós vamos perceber que a água ela é fundamental para dificultar a troca gasosa entre os alvéolos pulmonares, né? Devido a essa tensão que ela tem, né? E em alguns casos, algumas substâncias que de alguma maneira a gente respira, né? Ela promove essa quebra de tensão na água e faz com que de fato a gente inspire essas substâncias, mas outras não promovem quebra de tensão, aí faz com que o sistema pulmonar fique protegido ali, certo? A gente vai tratar isso melhor mais adiante, tá, pessoal? Viscosidade. A viscosidade da água é baixa, é essencial para trocas hídricas dos organismos. Essa propriedade física relacionada
relaciona-se com a resistência de fluidez das substâncias. Como o sangue possui água em sua constituição, em condições normais, o sangue deve fluir facilmente no organismo dos seres vivos. A questão da viscosidade agora, né? A viscosidade, ela é muito importante para caracterizar justamente a fluidez, certo? A água ela possui uma viscosidade muito baixa, então a fluidez dela torna-se muito melhor por ser baixa, certo? E consequentemente o sangue, né? O sangue em circunstâncias normais, né, de densidade do sangue, né? Que o sangue é um pouquinho mais denso que a água. Em condições normais, ele flui muito bem, certo? Por todas as vias do sistema circulatório, certo? Então, isso é graças à viscosidade da água por ser muito baixa, né? Onde a viscosidade dos fluidos, de modo geral, ela é o que? Uma propriedade que está relacionada à resistência de fluir. A gente pode pensar, por exemplo, lá no mel, por exemplo. Se a gente jogar o mel para cima com uma colher, né? For jogar o mel para cima com uma colher, assim, a gente vai ver que o mel ele vai demorar um pouco mais para fluir, certo? Porque ele tem viscosidade muito alta. Mas se a gente pegar uma colher de água, a gente vai ver que a água vai fluir bem mais rapidamente, porque a água tem uma viscosidade muito baixa. Veja a importância do conceito de viscosidade em comparação com o conceito de densidade. Na verdade, a gente sempre se confunde esses conceitos. A gente pensa que a densidade do mel é muito alta, por isso que ela se comporta daquela forma. Mas a densidade é algo particular da matéria, da substância, que está relacionado com a distribuição de massa por um volume, certo? Enquanto que a viscosidade está relacionada com a forma de movimento da substância. Movimento, tá, pessoal? Então, relacionar viscosidade com movimento e densidade com distribuição de massa, ok? Devido às suas propriedades microscópicas, a água favorece os sistemas biológicos de diversas maneiras. A molécula da água é formada por 2 oxigênios, carga negativa. Tá errado isso aqui, né, pessoal? Vou já corrigir, tá? É formada por um oxigênio, tá, pessoal? Um oxigênio e 2 hidrogênios, certo? Então, basicamente essa é a configuração da água, tá? Veja que ela forma esse ângulo de 105 graus, né? E isso é fundamental para promover o que chamamos de polaridade da molécula de água, certo? Se não fosse essa configuração, né, certamente poderia ter outras características, mas como a configuração da molécula de água ela é dessa forma, isso pelo fato de que existe uma ligação covalente, mas ela é uma ligação forte que faz com que ela fique com essa estrutura, e a oscilação dela também permite que ela fique também com esse ângulo de 105 graus, certo? Mas a moral da história, isso promove uma diferença de carga aqui, certo? E a questão principal é a seguinte: o oxigênio ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele atrai para si muito mais elétrons, certo? Enquanto o hidrogênio ele perde elétrons. Só que como a estrutura é como se fosse um tetraédrica, no caso uma configuração tetraédrica, então irá promover o que? Uma polaridade, né? Nessa região todinha aqui, nessa região todinha vai ter uma atração muito mais
uma eletrização muito mais positiva aqui, em comparação a essa região, vai ter uma atração muito mais negativa, né? Então, essa representação que nós colocamos sobre, em volta da molécula de água, ela é chamada de raio de Van der Waals, certo? E sempre é aplicado o raio de Van der Waals na tentativa de verificar qual a maior influência de natureza elétrica, né, em quais regiões tem maior influência de natureza elétrica na representação da estrutura molecular da substância, né? Então, no caso da água, quando a gente aplica o raio de Van der Waals, né, como o oxigênio fica praticamente isolado aqui numa região e o hidrogênio fica isolado em outra região, acontece essa diferença de potencial, vamos dizer assim, entre as cargas ali distribuídas. É por isso, por essa configuração, como isso aqui é muito forte também, por essa configuração que a molécula de água ela é polar, certo? Ela tem polaridade, tá, pessoal? Em outras substâncias, inclusive substâncias orgânicas, por exemplo, a estrutura molecular, né, ela está organizada de uma forma que as cargas ali distribuídas, devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos, né, ela faz com que uns átomos atraem mais elétrons para si, enquanto outros perdem, mas a estrutura faz com que essa polaridade não aconteça. Isso acontece muito com as moléculas orgânicas. É por isso que elas são apolares, certo? Então depende muito da configuração, tá, da molécula. No caso aqui, a molécula de água tem uma configuração tetraédrica e forma 105 graus, né? Partindo do próprio oxigênio. Ok, pessoal? Essa característica da água ela é fundamental, porque como a gente pensa lá na física 3, quando há uma diferença de potencial, né, isso é fundamental para a existência de corrente elétrica. Aqui já é fundamental para transferência de sinais, que muitas das vezes é considerado os impulsos nervosos, no caso, né? Então essa característica da água é fundamental, e junto com outros íons que poderá constituir, né, nos processos biológicos ali, é fundamental também para a propagação dessas informações, certo? Então lá na física 3 a gente trata de corrente elétrica. Aqui a gente vai tratar sobre informações, sobre sinais, certo? Sobre contato. Então basicamente a base do funcionamento até mesmo do sistema nervoso, né? A gente vai ver mais lá adiante que essa característica da água faz com que as substâncias elas se dissociam, formando íons, né? E na célula a distribuição desses íons faz com que ocorra uma polaridade muito mais forte, e a estrutura celular também ela é também muito importante para fazer uma propagação bem mais comportada, no caso, bem mais orientada, certo? A gente vai ver isso mais lá adiante, tá? Vamos ver aqui, né? Então veja bem, uma coisa que é importante. Aqui é uma molécula de água. A gente representa uma molécula de água e logo mais a gente traçou, no caso, o raio de Van der Waals, certo? E quando a gente traça o raio de Van der Waals, a gente verifica que toda essa região aqui ela tem uma atração muito mais negativa, enquanto essa outra região tem uma atração muito mais positiva, certo?
Então isso é importante para mais adiante compreender outras situações. Aqui no caso é a ligação de várias moléculas de água. Então veja bem, como ela tem essa configuração tetraédrica, certo? Essa região aqui do oxigênio vai atrair o que? Os átomos de hidrogênio. Nesse caso aqui é da constituição da molécula, então ele vai atrair os átomos de hidrogênio, enquanto os átomos de hidrogênio vai atrair os átomos de oxigênio. Isso vai formar o que? Uma rede. É como se formasse uma rede dessa forma aqui. Isso aqui é só uma parte, né? Mas vamos pensar isso por toda toda a constituição de uma quantidade de água, por exemplo. Então é isso que a gente dessa forma que a gente representa as ligações entre as moléculas de água. Essa ligação entre vermelho aqui, de vermelho, ela é conhecida como ponte de hidrogênio, certo? Então veja, aqui nós temos uma ligação e aqui nós temos outra ligação. Essa ligação mais a outra é conhecida como ponte de hidrogênio. É o que está representado aqui embaixo, tá, pessoal? Ponte de hidrogênio, certo? Então ela realiza várias pontes de hidrogênio para, na verdade, é estabelecido várias pontes de hidrogênio, que é uma ligação forte e também faz parte da constituição da própria água, certo? Aí eu já vai refletir a questão da tensão superficial, né? Que é por isso que a água tem uma tensão superficial muito grande, certo? E é capaz até de sustentar objetos pequenos, né, com peso pequeno. Comparado a outras substâncias, isso não é possível de acontecer. Se eu for pensar também numa coisa bem mais brusca, né, o mercúrio, por exemplo, tem uma tensão superficial muito grande, né? É capaz até da gente andar sobre mercúrio, certo? Porque o mercúrio já possui uma densidade muito grande, né? Mas a nível de tensão superficial é capaz da gente flutuar e ficar em cima do mercúrio por conta dessa tensão superficial, certo? Eu ainda não vi experiência desse tipo, mas teoricamente a gente pode afirmar que a gente é capaz de pisar no mercúrio, por exemplo, por conta dessa tensão muito forte. No caso da água, ela é forte por conta da criação dessas ligações entre as moléculas chamadas de pontes de hidrogênios, certo? Certo, então vamos lá, né? Continuando com as propriedades microscópicas da água, o que seria a substância iônica, né? Por possuir uma polaridade alta, a água, em muitos casos, se comporta como solvente iônico, dissociando ligações iônicas, certo? Então veja bem, vamos imaginar, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. E também já vou logo falar para vocês, qualquer tipo de representação que a gente for fazer aqui de um sólido, por exemplo, a gente vai representar por um cubo como esse aqui. Então no caso o cloreto de sódio, né, tá bem representado aqui por esse cubo. Então vamos imaginar o cloreto de sódio aqui e a gente pega o cloreto de sódio e a gente mergulha em água. Veja, aqui a água, o que são essa configuração bem aqui? É justamente o raio de Van der Waals. Vocês lembram lá do raio de Van der Waals? Esse raio aqui. Então a molécula de água a gente vai representar agora por um raio de Van der Waals, tá? Dessa forma, nesse caso. Então ela está bem distribuída aqui, está bem organizada, esses raios de Van der Waals. Quando eu adiciono, por exemplo, um cloreto de sódio, o que acontece?
ah, ele fica isso aqui. Então, no caso, o sódio ele se separa do cloreto, certo? No caso, fica uma distribuição iônica aqui de sódio e cloreto. O cloreto ele é muito mais eletronegativo, certo? Então ele vai ficar negativo dentro da substância, enquanto o sódio vai ficar positivo, certo? Aí que está a situação. Quando a gente faz a dissociação, quando acontece a dissociação, nesse exemplo aqui do cloreto de sódio, né? Acontece o que chamamos de hidratação do íon, certo? Normalmente, por exemplo, um íon, um sódio isolado, ele é representado por Na+, certo? Então ele é conhecido como anidro. Então ele possui um raio anidro, certo? Um raio anidro. Quando ele é dissociado em água, né, dissociado por cloreto de sódio, o que acontece é que, como ele é positivo, a parte negativa dos raios de Van der Waals da molécula de água vai ser atraída pelo positivo. Lembra lá? Parte negativa é atraída pelo positivo e vice-versa. Enquanto a parte com o mesmo sinal de carga, elas tendem a se repelir. Então essa parte negativa ela vai ser atraída dessa forma para a molécula positiva. E aqui está acontecendo o processo de hidratação do íon, no caso aqui do sódio, certo? Veja quantas moléculas aqui estão representadas. Aqui no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas, certo? Enquanto aqui no cloreto no cloro, por exemplo, nós temos aqui uma distribuição das moléculas, mas veja, a base delas, que é a parte positiva, né, está voltada para a molécula de cloro, certo? Para o átomo de cloro, para o íon, né? Mas a quantidade de moléculas que foram atraídas pelo íon cloro, certo, foram menores, mas aconteceu o processo de hidratação do íon. Vamos ver mais profundamente, né? No caso aqui, vamos de novo. Aqui, representação do íon sódio. Aqui, representação do íon cloro, certo? Essa representação aqui chamamos de raio anidro, que é esse círculo aqui, o raio anidro. Quando ele, no caso, a substância em si, né, é submetida em água, elas se dissociam e passam um processo de hidratação. Como o sódio é positivo, essa ponta aqui, lembra lá? A ponta ela é negativa. Essa ponta aqui ela é atraída pelo positivo. Então elas ficam com essa configuração aqui em torno do átomo. Aí veja, eu tenho agora um raio de hidratação, um raio hidratado aqui, ó. Então veja que aumenta muito mais a influência eletropositiva do anidro, certo? Quando no caso o anidro é hidratado, certo? Aqui, o que acontece com o cloro? Antes ele tinha um raio anidro muito maior, então a influência elétrica dele era muito maior. Quando ele foi hidratado em água, a influência dele tornou-se muito menor. Então essa inversão de influência de natureza elétrica dos átomos, ela acontece graças ao processo de hidratação que especificamente ocorre na água, tá, pessoal? Então
A água como solvente, ela possui essa particularidade que é essencial para alterar essa influência de natureza elétrica dos íons, quando de alguma maneira ele é dissociado, né, na presença de água. Compostos solúveis, é importante a gente recordar isso aqui, é formado por substâncias que dissolvem em solventes. Então, no caso, se eu adicionar, por exemplo, o açúcar em água, né? Então, o açúcar ele é facilmente dissolvido em água. E ali então açúcar mais água é um composto solúvel, certo? Enquanto entre outras substâncias que não dissolvem em água, né, aquele composto é chamado de composto insolúvel, certo? Na verdade, não é somente em água, tá, pessoal? Isso aqui é uma abordagem geral, mas como o nosso principal solvente é água, a gente vai tratar sempre com exemplos compostos que contêm água, certo? E a água ela é sempre mais abundante, sempre está em maior quantidade, que é porque te trata sempre bem mais do organismo do ser humano, né? Ele é assim, ok? Certo? As substâncias covalentes se dissolvem na presença de água através da formação de pontes ponte de hidrogênio com as moléculas de água. Quando as pontes H formadas não perturbam a estrutura da água, a substância é solúvel. Certo? Se a estrutura é perturbada, a substância é insolúvel. Foi o que acabamos de falar, né? Então, no caso das substâncias covalentes, né? Elas ficam totalmente orientadas, no caso das moléculas. Isso caracteriza uma substância covalente, enquanto outras caracterizam substâncias não covalentes, né? Lembrando que a covalente vem de ligação covalente, que é muito mais específico aos fluidos, tá? Enquanto as ligações iônicas é muito mais atribuída aos sólidos, certo? E são de alguma forma ligações diferentes, tá?